Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, eu resolvi gravar o vídeo por achar que fica mais acessível para vocês, tá certo? Então, eu fiz aqui uma breve revisão do assunto que vai ser cobrado hoje, né, na avaliação de hoje. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos resolver algumas questões, realmente revisar algumas coisas sobre gráficos e tabelas, e em seguida sobre volume de sólidos geométricos, que vai ser os dois assuntos cobrados na prova de hoje, tá certo? Então vamos lá. Eu trouxe aqui um comparativo, certo? Entre gráfico e tabela. Por quê? Porque as tabelas, elas trazem informações que podem ser colocadas nos gráficos, que é a partir do gráfico que fica mais interessante de nós visualizarmos aquela informação que a tabela traz, certo? Então, aqui temos a seguinte situação, ó. Qual dos dois gráficos, o gráfico A ou o gráfico B, é correto para as informações descobertas desse ano presentes na tabela ao lado? Então, nós temos uma tabela e vamos procurar o gráfico que se relaciona com essa tabela. Nós temos, né, dentro dessa tabela a aceitação da merenda, né? Foi feita uma pesquisa numa escola e os alunos falaram se gosta da merenda, se às vezes gosta ou se não gosta da merenda. Então, nós temos aqui o exemplo bem básicozinho de uma pequena tabela, onde diz aqui que 10 alunos gostam da merenda, 5 alunos gostam às vezes, nem todos os dias gostam, e 8 alunos não gostam de jeito nenhum. Então, nós temos aí uma pequena tabela e vamos ver agora dois gráficos. Temos o gráfico A, que é esse daqui, e o gráfico B, que é esse daqui. Percebam que ambos os gráficos têm as carinhas, ó, de que gosta, não gosta, gosta às vezes, vendo? Os dois gráficos têm isso em comum. E aí, vamos analisar e corresponder cada um. No primeiro gráfico, que é o gráfico A, tem aqui, gosta, né? Ó, a carinha de que gosta, a verde. E está indicando que 5 crianças gostam da merenda. Quando a gente vai lá para a tabela e olha aqui, ó, percebemos que na tabela está descrito que são 10 crianças que gostam da merenda e não 5. Então, daí você já percebe que esse gráfico não corresponde àquela tabela, certo? Vamos ver aqui. Às vezes, o gráfico está indicando que 7 crianças disseram que gostam da merenda, às vezes. Mas quando a gente vai para a tabela, a gente percebe que são apenas 5. Então, de fato, esse gráfico aqui não corresponde à tabela. Vamos olhar, então, o gráfico B. O gráfico B traz aqui, das crianças que gostam da merenda, está indicando que são 10. Quando vamos na tabela olhar, realmente são 10 crianças que gostam da merenda. Às vezes, está indicando que são 5. De fato, na tabela, nós temos lá que são 5 crianças que gostam às vezes. Não gosta, está indicando no gráfico que são 8 crianças que não gostam. Então, de fato, são 8. Logo, o gráfico correspondente à tabela é o gráfico B. O que nós fizemos aqui foi uma breve demonstração de como uma tabela se relaciona com um gráfico, certo? Isso é muito importante, vocês terem noção disso, vocês saberem isso, tá? Na hora de fazer a avaliação, ok? Vamos lá. Aqui eu trouxe um gráfico, certo? Esse gráfico aqui, existem vários gráficos. Nas aulas nós estudamos os tipos de gráfico. Não é meu objetivo agora revisar todo o conteúdo que nós estudamos, não dava tempo. Então, eu não trouxe aqui a revisão dos tipos de gráficos, todos os tipos de gráficos, não. O importante, o que eu vou cobrar na prova de hoje, é que vocês saibam interpretar o gráfico, saibam dizer o que é que tem nesse gráfico, de que se trata esse gráfico, certo? Então, nós aqui temos um gráfico que fala sobre o desmatamento da Amazônia a cada ano, né, de agosto a julho, certo? Então, temos aqui os anos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, certo? Então, o desmatamento da Amazônia nesses anos. O que a gente pode perceber? Nós podemos perceber
que no ano de 2003 houve, bem certinho, 25 mil quilômetros desmatada na Amazônia. Quando a gente vai para 2004, percebemos que teve um pequeno aumento. Veja que aumentou um pouquinho em relação a 2003. Então, foi um ano que aumentou. Quando vamos olhar 2005, percebemos que diminuiu bastante, né? Em relação a 2004, 2005 diminuiu. E assim foi diminuindo até que em 2008 aumentou um pouquinho. Se você aproximar, se você olhar bem direitinho, você vai ver que em 2008, em relação a 2007, aumentou um pouco, certo? Então, essa é a análise que a gente deve fazer quando a gente vê um gráfico, tá? Pra gente ter noção. Porque eu poderia perguntar, né? Dar esse gráfico a vocês e perguntar, por exemplo, qual foi o ano que houve a maior concentração de desmatamento na Amazônia? Então, se eu estou perguntando o maior, vocês tinham que olhar aqui qual era o ano que estava correspondendo à maior coluna de todas? 2004. Veja que, dentre as outras, ela é a maior, ela se destaca por ser a maior. E se eu perguntasse o menor, né? Qual foi o ano que teve a menor taxa de desmatamento na Amazônia? Vocês iam responder 2007. Então, é isso, gente. Tem que ter uma visão ampla, olhar direitinho os gráficos, ver o que é que está pedindo e principalmente o que é que a questão está pedindo, tá certo? Aqui nós temos um outro exemplo, nós temos um gráfico, vou até aproximar para vocês verem melhor. Esse gráfico aqui, ele está dizendo que a parte vermelha desse gráfico é um jogador, deixa eu só ver aqui, profissões para o futuro. Quais são as profissões para o futuro? E nós temos jogador de futebol, tá ali com 2, tá? Número de alunos que responderam 2. 2 alunos, eles querem ser jogadores de futebol. Médico tá de amarelo, vocês vão acompanhando aqui, tá? Médico, jogador de futebol. Médico, apenas um aluno quis ser médico, certo? Vamos avaliando aqui, certo? De azul, dentista. Dentista tem 3 alunos que pretendem ser dentista. Advogado foi o que mais obteve. Advogado tem ali 6 alunos. E ator tiveram 4 alunos. 4 alunos. Então, percebam que o gráfico, ele tem uma correspondência geral ali com essa parte que fica aqui do lado, né? Indicando o que significa cada letra, certo? Você prestando bastante atenção, você identifica tranquilamente. E aqui, gente, nós vamos ter uma tabela para que vocês preencham, tá? Vamos passar a informação de um gráfico para a tabela, certo? Então, deixa eu apagar para ficar tudo mais limpo. E, aqui tem jogador de futebol, primeira linha da tabela, certo? Para ser preenchida. Quantos alunos querem ser jogadores de futebol? Nós vimos lá que são 2. E médico, quantos querem ser médicos? O de amarelo. 1, apenas 1. E dentista? 3. Então, perceba que eu estou preenchendo aqui a tabela com o que falta, só olhando para o gráfico, só fazendo uma análise, né, visual do gráfico. De roxo é advogado, então quantos querem ser advogados? 6. Ator é o verde, tem 4 alunos que querem ser atores. Pronto, montamos nossa tabela. Por fim, pede que some, né, o total de estudantes que foram pesquisados. Para somar é tranquilo, é só somar aqui, 2 mais 1, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 6, 12 e 12 mais 4, 16. Então, total de 16 alunos que participaram dessa pesquisa, certo? Então, assim, de gráficos e tabelas, eu queria só que vocês tivessem essa noção e esse cuidado na hora de responder as questões, que olhasse com sensibilidade para o gráfico, tá? Vai ser interpretação de gráfico. Na parte de volume de sólidos geométricos, é um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque são muitas fórmulas. Mas aí eu trouxe algumas questões aqui para fazer com vocês rapidinho, tá? Qual é o volume do cubo, né? Com essas dimensões?
Gente, o volume do cubo, basta você multiplicar todas as dimensões, tá? Então, o volume dele nada mais é do que 10 vezes 10 vezes 10. Quando você multiplica tudo, dá 1000. Então, é 1000 centímetros cúbicos, com 3 lá, certo? Só isso. Vou apressar um pouquinho, porque o vídeo pode ficar um pouco grande demais. Já um paralelepípedo, né, que é um bloco retangular, você também, basta você multiplicar todas essas dimensões, tá? Então, deixa eu fazer aqui do lado. Ó, o volume nada mais é do que 3 vezes 5 vezes 8. Quando nós fazemos essa continha, ó, 3 vezes 5 vezes 8 dá 120. É isso mesmo, 5 vezes 40, 120 aí metros cúbicos, tá? Eu só fiz multiplicar tudo, ok? Vamos para a próxima questão. Aqui também, ó, é um paralelepípedo. A única diferença é que ele tá em pé aqui, tá? Mas é a mesma coisa. E aqui embaixo ele tem uma base que ela é quadrangular. Então, se é quadrangular, essa outra medida que não tá expressa, essa daqui, vale a mesma coisa que essa, tá? 12 também. Então, o volume disso daqui bastava multiplicar 12 vezes 12 vezes 40, tá? Então, 12 vezes 12, eu sei que é 144 vezes 40. Vamos fazer essa continha aqui. Que eu não sei ela de cabeça, né? Claro. Que a professora não é uma calculadora. 0, 0, 0, 4 vezes 4, 16, vai sobrar 1. 4 vezes 4, de novo, 16, com 17, sobra 1. 4 vezes 4, 4 vezes 1, 4, e 1, 5. Então, nós temos aqui 5.760, no caso, centímetros cúbicos. Esse é o valor do volume desse prisma, né? Com essas dimensões. Um prisma que é um paralelepípedo, tá? Tranquilo. Gente, aqui nós temos um outro prisma que é de base triangular. Então, tinha que se calcular essa base, tá? E multiplicar pela altura, certo? Então, a área da base, isso aqui é o seguinte. Então, tudo isso são fórmulas que eu passei para vocês copiarem no caderno. Então, vocês devem ter aí no caderno, tá? Ó, a área dessa parte aqui de baixo nada mais é do que 3 vezes 8 dividido por 2. Quando a gente divide aqui e multiplica, sobram 12 centímetros quadrados. Então, esse aqui é a nossa área, certo? E aí, para calcular o volume, basta pegar essa área, que a gente já viu que é 12, e multiplicar pela altura, que é 15, tá, gente? Então, o volume vai ser 12, que é a área, vezes 15, tá? Vou fazer aqui do lado. 12 vezes 15. 5 vezes 2, 10 a 1. 1 vezes 5, 5 com 6. 1 vezes 2 e 1 vezes 1. Temos aqui 180, tá? Então, o volume vai ser 180 centímetros cúbicos, tá? Sempre lembrar que é centímetro cúbico e não quadrado. É cúbico porque estamos falando de volume, certo? Aqui nós temos um cilindro, né, de altura 5 centímetros e diâmetro da base medindo 8. Novamente, nós temos que procurar a área da base desse cilindro. Gente, a questão que eu trago na avaliação, eu já trago a área da base, tá? E aí, vocês vão pegar essa área da base que eu trago e multiplicar pela altura, certo? Aqui, como eu não tinha calculado antes, vou calcular logo essa área da base. A área da base é o seguinte, é metade do diâmetro, que é o raio, isso aqui, no caso vai ser metade disso, vai dar 4, né? É 4
ao quadrado vezes π. Então, 4 ao quadrado, vou fazer aqui, tá? 4 ao quadrado vezes π, certo? Essa é a área da base. Então, a área da base é 4 ao quadrado, 16. Então, 16 π. Vou guardar essa informação porque eu vou usar ela para o volume, tá? Então, eu pego essa área da base, que é 16π, vou fazer aqui, 16, e multiplico por 5, que é a altura, tá? Então, 5 vezes 16. Se eu não me engano, é 80, mas deixa eu fazer porque 5 vezes 6, 30, sobra 3. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Então, o volume desse cilindro é 80 centímetros cúbicos. Pronto, gente. Eu fiz aqui alguns exemplos, tá? Coisas que vocês precisam ver lá, tá? Façam a atividade com muita calma, pesquisem no caderno de vocês, vocês têm a oportunidade de tirar uma nota muito boa, basta se esforçar, certo? Então, aqui a gente tem cilindro, então sempre que for procurar o volume do cilindro, pega o valor da base, da área da base e multiplica pela altura. É só isso. Certo, gente? Boa sorte aí na avaliação. Tchau, tchau.